Boa tarde a todos. Hum, Esta é a última das 4 conversas presenciais da Fórum Manifesto, com a Catarina Martins. Obrigado por terem vindo. Obrigado por ter vindo, Catarina. Vou fazer um pequeno resumo do que é Manifesto e porque é que estamos a fazer isto. Somos uma associação política que publica a revista Manifesto. Saiu agora recentemente o 8º número e podem comprar ali embaixo na livraria, se tiverem interesse. E para além da revista temos promovido algumas tertúlias este ano, incluindo estas conversas presenciais. Achamos que são particularmente importantes. Estamos nos 50 anos do 25 de Abril, temos uma maioria qualificada de direita no Parlamento, e é preciso encontrar convergências e divergências. Temos de pensar os caminhos da esquerda. Vou apresentar agora a Catarina, que acho que dispensa de apresentações, mas de qualquer forma é candidata à presidência da República e eurodeputada. Foi coordenadora nacional do Bloco de Esquerda e deputada à Assembleia da República e, de acordo com a sua nota biográfica de campanha, é uma mulher de esquerda com capacidade de fazer pontes, uma vida de luta pela igualdade, um compromisso com quem trabalha e constrói Portugal. Eu tenho 2 ou 3 perguntas preparadas, mas espero que o foco disto sejam as perguntas do público, as vossas perguntas. Vou fazer uma primeira pergunta, vamos ouvir a Catarina e depois espero que surjam logo mais perguntas. Bem, num mar de candidaturas de esquerda que se afirmam agregadoras, independentes dos partidos, o que é que considera que a sua deveria agregar os votos da esquerda e não qualquer uma das outras? As candidaturas não são independentes, são pessoais, são coisas diferentes. Se tivesse aparecido uma candidatura independente, provavelmente eu não era candidata. E eu acho que essa é uma diferença que é preciso perceber, porque é real e não vale a pena nós... Acho que isso agora não interessa nada, ou seja, as candidaturas são as que existem, não se pode obrigar ninguém a ser candidato, deve-se perceber as razões e avançar. Mas esta ideia de que há uma espécie de jogo de sombras sobre o que é que somos, não. As pessoas vêm de algum sítio, são o que são, representam o que representam, não deixam de ser candidaturas pessoais e não partidárias e é assim que devem ser debatidas. E não são candidaturas para a Assembleia da República, nem para formar um governo, ou seja, não estamos a falar de poder legislativo nem de poder executivo, estamos a falar da magistratura que tem um Presidente da República no equilíbrio dos nossos poderes constitucionais. Desse ponto de vista, eu estou convencida que a minha candidatura pode disputar algumas ideias que eu acho que são fundamentais no país. Em primeiro lugar, acho que é um importante equilíbrio para um país que está muito virado à direita, com uma direita que ainda por cima acorda com a extrema-direita e está crescentemente radicalizada. E acho que o faz pela clareza nas questões do trabalho, dizer claramente que quem constrói a riqueza é quem trabalha e, portanto, que não há futuro, não há sucesso da economia se ele não for medido na qualidade do emprego, na qualidade do salário, nas condições de vida de quem trabalha. Que acredita que precisamos mesmo de um Estado Social que funcione. O Estado Social é a nossa solidariedade entre gerações, entre pessoas, constrói a igualdade, não há liberdade sem o Estado Social, que é a nossa rede de suporte. Isso é importante também dizer. Mas confesso também é importante para ter a coragem de dizer coisas que são incómodas. Eu tenho reparado que há quem se encolha em alguns dos debates porque hoje em dia eles são difíceis. E às vezes chama-se moderação àquilo que eu gosto de apelidar mais como cobardia. Quando eu vejo ataques a mulheres ou a minorias ficarem sem resposta, porque somos moderados, eu não estou a ver moderação, eu estou só a ver cobardia. E eu não aceito uma esquerda que se encolhe. Eu não sou essa esquerda. Não vou ser essa esquerda. Não quero ser. E acho também que é importante que esse combate não seja feito dizendo que está tudo bem e que se abanarmos pode ficar pior, porque não está tudo bem. O crescimento da extrema-direita não aparece porque está tudo bem, aparece porque está tudo mal. Aparece porque há muita gente que se sente abandonada e esse discurso teve um espaço para crescer que nunca teve antes. Aparece porque falha o Estado em respostas fundamentais onde não podia falhar. É por isso que essas coisas acontecem. E, portanto, é preciso ter a coragem de dizer que o papel da esquerda neste momento não é defender o que existe. É defender que nós precisamos de nos reinventar em moldes que respeitam quem trabalha e que acham que a solidariedade, que a ideia da comunidade é importante. E eu acho que isso também tem faltado. E, finalmente, acho
que tenha algumas características que me permitem candidatar à presidência da República. Uma delas é a minha experiência efetiva. Eu conheço o país. Eu conheço muito bem Portugal. Discuti muitas políticas públicas. Tomei umas decisões boas, outras más. Mas sei que conheço Portugal, as suas políticas públicas, as suas dificuldades, como poucas pessoas nestas eleições. E desse ponto de vista sinto-me muito mais preparada. E também acho que sou capaz de falar com toda a gente. Sim. E quando eu digo falar com toda a gente, eu refiro-me não só ao espectro partidário, mas também ao país como um todo. Eu nunca vivi numa bolha. Nunca fiz política na bolha. Sempre fui discutir a todo o país o que pensava, o que era preciso fazer. Discuti habitação em cooperativas de habitação, como discuti habitação nos chamados bairros da Lata. Discuti o acesso à saúde em sítios onde tinha fechado até o último centro de saúde, como discuti com organizações de profissionais de saúde. Eu discuti em todo o país, com toda a gente, as políticas públicas. E isso é importante para saber ouvir as pessoas e pô-las a dialogar. E também não tenho vergonha nenhuma de dizer que acordei muitas coisas com um espectro político amplo. Fala-se muito do acordo que eu fiz em 2015, nós, em 2015, mas há outros. Eu não tenho vergonha de dizer que durante a Troika, o partido que eu coordenava, o Bloco de Esquerda, foi o partido que aprovou mais propostas num dos orçamentos do Estado, embora tenhamos votado contra o Orçamento do Estado, que aliás era inconstitucional, e mandámos para o Tribunal Constitucional, que a vida é assim mesmo, porque ele conseguiu medidas de proteção das vítimas de violência doméstica no momento em que estava a ser cortado tudo. Mas foi possível fazer esse trabalho com mulheres do PSD e do CDS, e fiz. Não me arrependo nem um momento de o ter feito. Porque eu nunca deixei que nenhum tipo de sectarismo prevenisse acordos que pudessem melhorar a vida de alguém no tempo exato em que é necessário fazê-lo. E é também por isso que sinto que estou bastante preparada. E mais preparada do que os outros candidatos. Sim. Para além disso, também sou mulher. Que eu acho que nos tempos de hoje não é uma questão secundária. Perguntava se alguém no público já tem uma questão que gostava de colocar. Pedia era que usassem ali o microfone que está ao pé da Sara. Se ainda for demasiado cedo, eu ainda tenho mais uma ou duas perguntas. Posso fazer? Ali com o microfone, se faz favor. Obrigado. Eu acho que é uma estratégia bastante inteligente focarmos na precariedade dos trabalhadores, porque se há uma discriminação, é a discriminação económica que nos devemos focar. No entanto, e eu, enquanto uma pessoa privilegiada que vive em Lisboa, aqui neste bairro, não sei, na última semana, empiricamente falando, passei por no mínimo 2 ou 3 experiências, ou de discriminação, ou de combate na rua, ou conflitos, digamos, por vários motivos e de cariz identitário, digamos. E obviamente depois a questão é que tipo de confiança é que nós temos nas nossas instituições neste momento, de, por exemplo, uma pessoa sentir-se à vontade de reportar situações, sabendo que tivemos notícias, como ainda agora aqui, a Esquadra do Rato ou outros temas um pouco contenciosos por parte das forças que nos deviam proteger. Por isso é como lidamos com esta ambiguidade e, enquanto Presidente, que contributo é que poderias trazer? Eu acho que nós precisamos de exigir que o nosso Estado de Direito Democrático funcione. E por isso acho que, ou seja, não se pode desistir dos mecanismos para que o Estado de Direito Democrático seja cumprido. Ainda que eu perceba as preocupações, e acho que às vezes as preocupações eu tenho que pensar se vai sozinha, se vai acompanhada, como é que faz, se prepara, mas não podemos desistir. O Estado de Direito Democrático é nosso. É das pessoas. Todas as pessoas. E todas as pessoas que se estão a pedir para que aquilo que tantas vezes chama os nossos valores, há quem enche a boca com os nossos valores, ora, os nossos valores são da igualdade, são da proteção e, portanto, temos que usar os mecanismos todos. Acho que uma Presidente da República que seja capaz de falar do que não é dito e que pode combater as ideias da discriminação é muito importante. Para não ser abstrata, vou dar um exemplo que eu acho que liga ao que estás a dizer com as questões do trabalho também. Nos últimos dias, morreram 5 pescadores em um barco português, 2 barcos portugueses, perto da Póvoa de Varzim, e praticamente não se fala disso. Isto devia chocar-nos, não é? Ou seja, pescadores morreram
nas águas portuguesas, em barcos portugueses. E a razão porque isso não está a ser notícia é porque os pescadores são 5 pescadores indonésios. São menos de qualquer um dos pescadores que nós choramos. E eu sou do Porto e, portanto, estou habituada, infelizmente, a acompanhar tragédias que acontecem naquela zona, que nós choramos quando morrem a pescar. São menos. Como é que isso não é um enorme sobressalto? A nacionalidade mede o nosso sobressalto sobre o facto de quem está a trabalhar morrer assim? A nacionalidade determina a nossa falta de comoção com aquelas vidas que se perderam assim? E eu acho que uma Presidente da República que fosse capaz neste momento de ir até lá, como faria se os pescadores fossem portugueses, de ir até lá, dizer o que está a acontecer, muda muito. Eu acho que pode mesmo mudar muito. Obrigada. Mais alguma pergunta? Tá bem. Então faço mais uma das minhas e depois, daqui a bocadinho, espero que surjam mais. Vai aquecendo. Sim. Se eleito Presidente da República, procurará ser uma Presidente abertamente ativista pelas causas que tem defendido ao longo do seu percurso político, ou o seu foco será a estabilidade do sistema político e os consensos alargados? Eu não sei muito bem o que é que quer dizer a estabilidade do sistema político e os consensos alargados. Reparem, há um consenso alargadíssimo em Portugal sobre o modelo de especulação imobiliária, que atravessa vários governos e autarquias de vários partidos. E eu não quero que isso faça muito pela estabilidade do país. Porque viver num dos países em que é mais difícil, com o salário, conseguir uma casa, talvez seja uma das maiores instabilidades que existe no país. E, portanto, esse consenso alargado de especulação imobiliária, de modelo de especulação imobiliária, é o errado. Será ativismo uma Presidente da República que diga que o direito à habitação tem de ser cumprido porque está inscrito na Constituição? Se for ativismo, eu serei ativista, porque eu juro cumprir e fazer cumprir a Constituição. Não juro fazer de conta que a Constituição é só letra morta. E, portanto, dito isto, eu acho que há uma outra pergunta que está na cabeça das pessoas, muitas vezes, ou que está naquilo que nós pensamos, que é: nós tivemos tantas eleições seguidas. Foi mesmo necessário tantas eleições seguidas? Tantas legislaturas que não chegaram ao fim? Eu acho que não. Eu tenho uma divergência grande com Marcelo Rebelo de Sousa, que decidiu transformar os orçamentos do Estado em moções de censura ao governo. E não são. Há moções de censura e há orçamentos de Estado. São mecanismos diferentes que a Constituição tem. E quando um orçamento do Estado não é aprovado, cabe ao Parlamento arranjar uma solução. Não cabe ao Presidente dissolver a Assembleia da República, a menos que haja mais qualquer coisa que lhe diga que o país vai ficar num impasse terrível político. A partir do momento em que Marcelo Rebelo de Sousa foi mais sensível aos jogos táticos partidários do momento, a quem achava que podia ganhar mais ou menos em eleições, provocando a crise política, e dissolveu a Assembleia da República, fazendo de conta que os orçamentos de Estado eram moções de censura, criou uma instabilidade política, digamos assim, que não deu nada do ponto de vista de clareza política para a estabilidade da vida das pessoas. Isso é errado. Isso é errado e cria uma entorse no funcionamento das instituições democráticas. O nosso sistema é um sistema parlamentar, em que o Parlamento tem que ser capaz de criar soluções. E o Presidente da República só interfere para dissolver o Parlamento se o Parlamento for incapaz de as criar. E é assim que deve ser. É assim que eu o leio. Obrigado. Apelo outra vez a que façam perguntas. Ok. Tendo em conta que as comunidades imigrantes que trabalham em Portugal são diferentes e Portugal tem acordos diplomáticos diferentes com cada uma, qual é que seria o teu posicionamento em rever esses acordos, por exemplo, com as comunidades asiáticas, sendo que o Brasil, Cabo Verde têm um certo tipo de acordo com Portugal que permite um acesso à cidadania diferente daquele que seria requerido das comunidades asiáticas, e como é que tu verias a possibilidade de se abraçar estas populações que tanto contribuem para o nosso país? Muito obrigado. Aqui há várias questões diferentes. Os acordos são muitas vezes bilaterais e, portanto, há reciprocidade nos acordos e, portanto, não se pode dizer que os acordos passam a ser todos iguais,
quando dependem de questões de reciprocidade, e é bom que assim seja, é normal, isso até promove o diálogo entre países, entre comunidades, isto está certo. Há depois um outro problema, se é saber se nós devemos ter uma desconfiança a determinado tipo de comunidades que as exclui por completo da possibilidade de estarem integradas. E eu acho que é isso que acontece com a ideia de uma lei da nacionalidade, que para a generalidade das nacionalidades, para aquelas em que não há acordos que nos aproximam mais, diz que uma criança pode nascer em Portugal, pode crescer em Portugal, ir para a escola, fazer todo o primeiro ciclo e continuar a não ter a nacionalidade portuguesa. E eu pergunto-me como é que nós achamos, se alguém acha na sua cabeça que uma criança que nasceu em Portugal, que não conhece outro país, que cresceu em Portugal, que fez todo o primeiro ciclo em Portugal, não é portuguesa. A que valor de Portugal é que corresponde a esta ideia? Isto é uma ideia cruel que não corresponde, que é contrária aos valores da nossa democracia, aos valores do que nós somos. E não é preciso um acordo bilateral para resolver isto. Basta fazer uma lei com os nossos valores. Têm de ser valores humanistas. Quem aqui nasce, quem aqui cresce, quem é daqui, tem esta nacionalidade. Porque é que há de ter outra? E esta é a discussão que se coloca. Há depois um outro aspecto que é sobre a integração, em que há muito a fazer. E há muito a fazer tanto sobre as regras da economia. Nós não podemos achar normal que haja determinados setores da economia que fazem acordos e que utilizam empresas fornecedoras de mão de obra em que são capazes de ter pessoas a trabalhar em condições em que nunca haverá habitação para as pessoas no sítio onde elas estão a trabalhar, por exemplo, condigna. E, portanto, querem uma situação impossível, não é? Querem trabalhadores que só existem para trabalhar e que não vivem, que não comem, que não ficam doentes, que não têm família, que não dormem, que não têm uma casa. Não pode ser, seja que modelo de economia é esse. É impossível. E também as responsabilidades em matérias tão importantes como o ensino de português. Eu estive uma vez numa reunião que eu fiz em Beja, com trabalhadores da agricultura, do Indostão. A questão que me foi colocada foi o seguinte: há poucas aulas de português. E as poucas aulas de português que aparecem sistematicamente na época das colheitas. Na época das colheitas nós trabalhamos imensas horas. Quando saímos estamos exaustos, não temos cabeça para aprender, porque qualquer outra pessoa não está exausta, não tem cabeça para aprender. Porquê é que não há cursos de português fora da época das colheitas? E eu acho que esta é uma pergunta que o Estado português tem de responder. E eu acho que nestas coisas a magistratura de influência de uma Presidente da República pode fazer-se sentir. Sobre porquê é que não há aulas de português quando as pessoas podem tê-las, querem tê-las. Como é que nós podemos dizer que as pessoas não se integram e não lhes dar a mínima capacidade de conhecerem a sua comunidade, de comunicar com a sua comunidade? Estas perguntas, se forem feitas, eu acho que combatem as falsas guerras culturais e começam a sarar as fraturas da nossa sociedade. Bem, eu tenho ocupado naturalmente o que se passa com o pacote laboral e com todas as propostas e nomeadamente as normas que foram consideradas também agora na nacionalidade um fracasso, porque foram consideradas inconstitucionais. No entanto, especificamente no pacote laboral e também tendo em conta a minha experiência, porque eu trabalho em tecnologia, uma conversa que parece que não tem chegado à maioria dos portugueses é o risco para as pessoas, para a vida das pessoas, da inteligência artificial. Nós tivemos já grandes despedimentos coletivos, é também nas próprias grandes tecnológicas, aquelas que fazem grandes despedimentos coletivos, com depois contratação fora, outsourcing fora, nem sequer sediada em Portugal, as próprias empresas que estavam a utilizar Portugal como uma geografia com contratos mal pagos e a aproveitarem a nossa capacidade de inglês e as competências das nossas pessoas com baixos ordenados estão neste momento a sair. Como é que se utiliza este tema, este ângulo, para atingir a maioria das pessoas que, de facto, têm risco efetivo é médio, curto, médio, longo prazo a ver? É uma discussão complicada, porque muitas vezes parece abstrata demais. Ou seja, as pessoas que estão a perceber bem o que está a acontecer e depois há uma grande parte que ainda não percebeu exatamente o que é que isso quer dizer. E isto torna a discussão às vezes complexa, de sair da bolha, né? de chegar a toda a gente. Eu acho que nós precisamos de alguns princípios. Acho, por exemplo, que temos de assumir que revoluções tecnológicas, incluindo a inteligência artificial, que nos poupem a tarefas que ninguém quer fazer, é uma coisa boa.
É uma coisa péssima se, em vez de nos pouparem a tarefas que ninguém quer fazer, tornarem a nossa vida mais difícil, quando a promessa devia ser tornar a vida mais fácil. O que quer dizer que os países têm duas opções. Ou têm uma estratégia para o que está a acontecer e usam as mudanças a seu favor, ou não têm uma estratégia e serão vítimas da mudança. Eu acho que Portugal acho que há matérias que são de cooperação internacional, em que Portugal não consegue agir sozinho, mas acho que Portugal pode fazer parte de uma transformação para usar esta revolução que só está a servir, na verdade, para criar mais desigualdade, porque está a criar tanta riqueza. Não é? Nós nunca tivemos a situação que temos hoje. Há 8 homens no mundo que têm mais riqueza do que 3 mil milhões de pessoas. Isto nunca aconteceu antes na história da humanidade. É um absurdo e faz parte, esta concentração de riqueza, esta revolução que faz parte desta concentração de riqueza. E nós não poderemos fazer tudo sozinhos a nível nacional. Mas, para já, nós também somos uma voz no seio da União Europeia. Não temos só que ficar à espera. Também podemos propor. Também podemos dizer o que é que pensamos. Não é? Ou seja, a ideia de que nós ficamos à espera que alguém decida por nós é uma ideia pequenina, que não tem nenhum sentido, que era o que mais faltava. E, por outro lado, do ponto de vista nacional, eu acho que nós precisamos de perceber o que é que queremos. E acho que a alteração ao pacote laboral faz com que as alterações que trazem a inteligência artificial façam com que nós fiquemos com o pior dos mundos. Porque quando basicamente o que as alterações fazem é, quem nunca teve um contrato de trabalho permanente pode ficar a prazo por essa simples razão. E, por outro lado, quem tem um contrato permanente pode ser despedido para ser substituído por outsourcing. Ou até pode ser substituído ilegalmente e, mesmo que ganhe em tribunal, não é reintegrado na empresa. Entre outras coisas, nomeadamente sobre horas, trabalho, etc. Mas para chegar a isto, ou nós temos uma alteração forte da lei laboral, de que precisamos, para fazer a contratação coletiva forte, o que permitiria a tal ajuste da forma da nossa organização às mudanças da economia, mas um ajuste que era para as coisas funcionarem e não contra quem trabalha, ou nós vamos ser biscateiros qualificados. E a proposta do governo é tornar-nos um país de profissional em biscateiros qualificados. Temos gerações muito qualificadas, não temos capacidade de ter emprego com direitos e, portanto, teremos gente qualificada disponível para o que for, a saltar de trabalho em trabalho sempre a ganhar pouco. Eu acho que as questões do salário e do emprego em Portugal não se mudam só por alteração da lei laboral, nós podemos ter outro modelo de economia, mas seguramente que a alteração do modelo, do pacote laboral que o governo quer fazer, só irá agravar a questão do modelo económico errado. Vamos ter uma economia baseada em turismo e imobiliário e, no que diz respeito às questões da tecnologia, temos aqui um belo repositório de mão de obra de biscateiros qualificados e isso é absolutamente inaceitável. É por isso que é mesmo preciso derrotar esta ideia do governo. E longe de mim defender a lei laboral tal como está. Mas este recuo é absurdo. E mais, eu ouço muita gente dizer porque os portugueses não imigram para países com lei laboral mais rígida. Não é verdade. França tem a maior comunidade portuguesa, continua a ser um dos maiores destinos da nossa imigração. 90% dos trabalhadores estão abrangidos pela contratação coletiva. É disso que nós precisamos. E é isso que pode criar futuro. Ok, muito obrigado pela participação aqui hoje. Vou tentar ver se consigo que mais mulheres façam perguntas, já que até agora foram só os nossos outros colegas. Ligado a esta questão da economia e um pouco da tecnologia, que perspectivas é que tem para a forma como o país deve abordar as questões das alterações climáticas e das possibilidades que algumas correntes têm de pensar que as mudanças na economia possam passar pelo chavão da economia verde? Como é que vê estes dois desafios? Obrigada. O desafio mais complexo neste momento é deixarmos de usar o termo economia verde para dar mau nome a uma boa causa. E isso está a criar anticorpos em alterações que nós precisamos, porque é sempre utilizado de uma forma errada.
Portugal tem a capacidade de fazer uma transição energética que pode ser um exemplo no mundo. Temos essa capacidade pela capacidade que já temos instalada, pelos dias de exposição solar por ano que temos, pela nossa capacidade tecnológica, pela dimensão do nosso país, mas convenhamos, se acharmos que vamos continuar a cobrir terra agrícola de grandes centrais fotovoltaicas, vamos estar muito mal. Porque vamos ter as populações contra, e bem, porque a terra agrícola é precisa no país, e porque vamos concentrar a produção de energia em grandes grupos, que fazem depois com ela o que quiserem, e isso não é a transição energética. O acréscimo de produção renovável no nosso país tem servido o acréscimo de gasto de energia, muito mais do que a substituição da energia. E, portanto, nós precisamos de um outro modelo que seja mais democrático, mais popular e que permita a substituição da energia. Nós tínhamos todas as condições em Portugal ter um grande projeto de alteração do nosso modelo energético, seja pela produção, seja pela eficiência energética, muito baseado em solar descentralizado, por exemplo. Devíamos estar a apostar nisso. Podíamos fazer uma enorme transformação. E eu sei que quem acha que isso é sempre muito complicado, porque depende da vontade de uma empresa fazer ou não fazer. Eu acho que nós podemos aprender com a nossa história. Quando Portugal tinha grandes empresas públicas, foi capaz de inovar e, com isso, fazer com que setores florescessem. Para mim, um exemplo próximo, porque eu passei a minha adolescência em Aveiro, é a PT, que já foi uma grande empresa pública, para quem não se lembra, é verdade, foi. Antes de ser privatizada e desmantelada, e tinha o Centro de Estudos de Telecomunicações, o CETA, de Aveiro, com a Universidade de Aveiro, e fez inovações, foram inovações mundiais na área das telecomunicações. Portugal pôde fazê-las aqui, juntando uma empresa pública, universidade pública, mas juntando também um setor de economia privado que usou as inovações. Se nós quisermos fazê-lo na transição energética, podemos fazê-lo. E podemos fazê-lo bem. Porque não haverá transição energética se ela não for justa. Enquanto for deixar a produção de energia nas mãos de uns poucos, a produção de energia renovável continuará a servir apenas para o acréscimo do gasto de energia e não para a substituição da energia que nós usamos. Continuará a ser cara demais para os gastos fundamentais e essenciais da população. E ainda por cima, vai estar a destruir solos e meio ambiente, ecossistemas fundamentais à nossa sobrevivência. E nós não comemos painéis fotovoltaicos. E como não comemos painéis fotovoltaicos, ou isto se faz com equilíbrio ou não se faz. Bom, eu estou quase a chegar aos 70 anos e nunca passei pela experiência de um mundo tão confuso como aquele em que nós estamos a viver hoje. Um recente documento de estratégia divulgado que reflete as posições do Trump e do governo norte-americano defendeu uma série de coisas, entre elas o abandono da Europa, porque andaram demasiado tempo a chuchar nas tetas do governo norte-americano, e não usam estes termos, mas usam outros semelhantes ou talvez mais rascas. E agora, segundo o Washington Post, o governo dos Estados Unidos está empenhado em fazer uma mudança completa, de alto a baixo, de toda a organização das suas tropas espalhadas pelo mundo, com o objetivo de se fazerem responsáveis pelo que eles chamam o hemisfério ocidental e sair ou diminuir muito o investimento na Europa e no Médio Oriente. Bom, o que é que uma presidente da República de Portugal pode fazer no meio desta confusão toda? A Presidente da República não determina a política externa portuguesa.
mas tem algumas guias na própria Constituição da sua ação. Uma delas é que Portugal deve ser parte de um caminho para a dissolução dos blocos político-militares. O Pacto de Varsóvia foi dissolvido, a NATO não. Eu acho, há muita gente que se candidata à Presidência da República e diz que adora a Constituição da República Portuguesa, mas para chegar aqui fica um bocadinho gago e não sabe se defende bem esta parte. Então, jura tudo, bem com mal. Vamos ver como é que fazemos, mesmo sem terminar a política externa. Agora, eu acho que não é possível nós continuarmos a ter o debate como se o mundo estivesse exatamente igual ao que é. Há um único país da NATO que ameaçou outros países da NATO. E foi os Estados Unidos, quando Donald Trump ameaçou a Dinamarca e o Canadá. Não há outro. Portanto, nós podemos enterrar a cabeça na areia, fazer de conta que isto nunca aconteceu, mas aconteceu. O líder, quem tem a liderança da NATO, tem uma estratégia para a segurança nacional que define o apoio às forças antidemocráticas na União Europeia. Ou seja, define como um objetivo a ingerência contra a democracia na Europa. Nós podemos fazer de conta que não está escrito, ou podemos continuar a dizer que não acreditamos, que o que ele diz não vale. Eu não sei se estão a ver o que está a acontecer nos Estados Unidos, mas eu começava a acreditar que é para valer. Eu não me dou ao luxo dessa ingenuidade porque acho que não podemos ter essa ingenuidade. E é preciso falar disto, não com um alarmismo catastrofista, porque isso não nos leva a lado nenhum, mas para pensarmos quais são as nossas alternativas. E eu acho que há investimentos fundamentais que nós precisamos de fazer e que não estamos a fazer. Um investimento em mecanismos de cooperação e articulação de segurança na Europa que não seja dependente dos Estados Unidos da América. A questão não é se nós gastamos mais em armamento, porque a Europa já gasta bastante. O problema é que a maior parte das armas em que nós gastamos dinheiro não funcionam se os Estados Unidos não deixarem. Porque são compradas assim. É assim que funcionam. E nós não temos, por exemplo, uma capacidade de cibersegurança que é fundamental até para proteger de ingerências externas nos nossos Estados, até eleitorais. E, portanto, esses investimentos devem ser tidos. Eu acho que o papel de uma Presidente da República é alertar para o momento em que vivemos, mas também para as capacidades que podemos ter. E acho também que precisamos de compreender que os termos em que às vezes o debate é feito não têm muito sentido. Aqui não é uma espécie de escolha entre reproduzir modelos que são perigosos para um lado ou para o outro, ou seja, ou a União Europeia passar a ser uma União da Defesa, que aliás contra os tratados da União Europeia não pode ser. E também porque, muito sinceramente, eu não estou a perceber como é que a Europa vai tratar da sua segurança se não tiver a mínima capacidade de diálogo ou cooperação com a Noruega, com o Reino Unido e com tantos outros países que não estão na União Europeia. Mas percebermos que temos de ter essa capacidade de diálogo, de cooperação, é fundamental, neste momento, lançar esses debates. Eu acho que uma Presidente da República pode fazer, ou pode ajudar a lançar. Não no tremendismo, porque o tremendismo imobiliza-nos, mas em alargar e pensar o que já foi feito. Foram feitos acordos multilaterais de desarmamento no mundo que nos deram segurança. É preciso propô-los. Há um que vai acabar em 26, tem que ser renovado. Foram feitas organizações para a segurança e para a cooperação na Europa, que se calhar têm de ser revistas à luz dos desafios de hoje e não como foram feitas na altura. Eu acho que esse tipo de debate deve e pode ser lançado, até porque acho, como já disse, que Portugal não tem de ser apenas um espectador, pode ter também uma palavra a dizer na forma como nós nos organizamos. As mais recentes declarações do Ministro da Educação sobre as residências universitárias e em como isso reflete, na minha opinião, a prepotência de um governo que ainda, apesar de ser minoritário, acha que pode fazer e dizer o que quer. Qual seria o papel de uma Presidente da República neste caso, portanto uma Presidente da República que defende uma educação universal, igualitária, democrática? Lá está. A ação da Presidente da República tem as limitações óbvias de ter que cumprir a Constituição, mas acho que pode perguntar o quê? Como? Eu sei que o Ministro da Educação veio dizer que tinha sido mal interpretado
porque o que estava a dizer é uma coisa que até soa à esquerda, digamos assim, que é que os serviços públicos têm de ser para toda a gente. Eu confesso que eu concordo muito com a ideia de que políticas para pobres são pobres políticas, ou seja, nós precisamos ter uma visão do país. Mas eu tenho muita dificuldade em achar que o Ministro da Educação estava a dizer o que agora diz que disse. Em primeiro lugar, porque ele não disse isso. Podia ter dito. Podia ter dito e não disse. Não é? Podia ter dito que tem havido um desprezo das universidades, do Ministério da Educação, pelas residências serem destinadas aos alunos com menos capacidade económica, que o Ministério da Educação não tem feito o seu trabalho. Podia ter dito isto. Não disse. Disse outra coisa. Escusava ter dito outra coisa. E o que disse foi ofensivo. Quer dizer também que não é capaz de se imaginar no lugar de um estudante que precisa daquela residência para estudar. Isso é grave. Mas, sobretudo, não disse isso porque não é isso que faz. E há uma medida da coerência na política que é importante. Nós estamos a falar do ministro que só não aumentou as propinas porque não teve maioria no Parlamento para aumentar, se não tinha aumentado. Nós estamos a falar de um ministro do governo que tem imóveis que podiam ser residências e, em vez de fazer residências, decidiu que os imóveis eram para vender. E, portanto, nós não estamos a falar de um governo que está a fazer uma política de serviços públicos universais, em que o ensino superior passa a ter uma resposta universal e até tem residências para toda a gente, que eu seria a primeira defensora, porque também acho que as residências devem ser para toda a gente. Eu acredito que o Estado Social funciona assim. Quem ganha mais paga mais, quem ganha menos paga menos, mas no momento em que somos utentes, somos todos utentes por igual. Seja do hospital, da residência universitária, ou, enfim, do ensino secundário ou do metro. É assim que eu acho que deve ser. Mas como o governo faz o contrário, e o ministro é ministro deste governo, não é ministro de outro governo, eu acho que ele disse mesmo o que toda a gente percebeu. Não há outra forma de olhar para aquilo. Boa tarde. Gostava antes de mais de saudar. Eu já tinha visto antes numa entrevista até ao Observador, há uns tempos, a questão das pessoas que saem do emprego e não têm esse vagar para estudar. Eu acho que é importantíssimo e as pessoas não entendem o exaustivo que é estudar, que é trabalhar e estudar. E a sociedade, especialmente quando a extrema-direita se fala de integração, não entendem a dificuldade de aprender uma língua nova, mas é só para saudar. E eu gostava também de perguntar que pressão podia uma Presidente da República exercer sobre o Governo, não partindo logo para a dissolução, mas de alertá-lo para os problemas mais gravosos que existem no país, ora a habitação, ora a precariedade. Eu percebo a pergunta, mas eu confesso, eu não vejo a coisa assim. Eu não acho que os meus adversários políticos são mais burros do que eu ou não percebem o que está a passar. Portanto, eu não acho que o governo precisa ser alertado, eu acho que o governo sabe. O governo sabe tão bem como eu o que está a acontecer no país. Tem outra visão. Eu acho que a magistratura de influência de uma Presidente da República não é tanto para mostrar ao governo o que está a acontecer, mas é dar visibilidade, voz pública para criar maiorias sociais sobre problemas, para que isso seja falado, para que isso seja debatido. Para dar um exemplo simples. Se não tivesse havido vozes fortes, que foram bem-sucedidas, e ainda bem que as centrais sindicais, por exemplo, se uniram numa greve geral sobre o pacote laboral, nós continuávamos a discutir burcas que não existem, em vez de estarmos a discutir a precariedade permanente que o governo quer impor. Não é porque o governo não soubesse as consequências do que está a impor. Sabia, preferia que se estivesse a discutir outra coisa qualquer. Aliás, fez tudo para que não se discutisse o que estava a fazer. Eu acho que o papel de uma Presidente da República, quando se fala da magistratura de influência, é muito menos entrar no jogo partidário, entrar numa espécie de comentário de que partido é que faz o quê, com quem é que tem uma personalidade para isto ou para aquilo que não interessa. É fazer com que na nossa sociedade, na sociedade portuguesa, haja debates que correspondam aos anseios das pessoas, que correspondam aos problemas que a maioria está a viver. Acho que é assim que se pode ajudar. Mais do que acharmos que é preciso uma certa influência de gabinete para chamar a atenção do problema. Eu não acho que os meus adversários não estão a ver o mesmo que eu. Acho que têm soluções diferentes. Ou escolhas diferentes da vida. Muitíssimo agradecido. Referiu há bocado a venda dos imóveis do Ministério da Educação em vez de serem transformados para residências universitárias.
Mas a questão é o seguinte, se eles vão ser desonerados e se vão ser vendidos, mencionou também recentemente a ideia que a Assembleia da República é que decide. Não deveria a Assembleia da República ter algo a dizer em relação a que as verbas da venda desses imóveis, que destino vão ter? Onde é que poderiam ser localizados? Porque se eles fossem transformados em residências universitárias, iam estar tendencialmente localizadas na zona da Grande Lisboa, o que iria perpetuar uma injustiça sistémica para o interior e para zonas fora da metrópole. Mas assim, os proveitos da venda destes edifícios, que aparentemente vai seguir em frente, porque parece que vai seguir em frente, se calhar podia haver algo a dizer sobre onde é que vão ser alocados mais tarde para a Assembleia da República. O orçamento do Estado foi aprovado. Com a abstenção, já não me lembro qual era o termo, desta vez não era violento, era outra coisa do Partido Socialista. Abstenção exigente. Mas foi aprovado. E, portanto, a Assembleia da República tem uma palavra. Não creio, eu não concordo. Mas o Presidente da República tem de respeitar o que decidiu a Assembleia da República. Se pode ajudar a que haja mais debate, pode. E às vezes, se houver mais debate na sociedade, o Parlamento aprova coisas diferentes. Há um mês dir-se-ia que o Chega ia fazer o pacote laboral, agora percebeu que não pode. E, portanto, já está tudo em aberto outra vez. Porquê? Porque a democracia não é votar de 4 em 4 anos. É a disputa das ideias e da sociedade que somos todos os dias. E isso é muito importante. Queria só dizer sobre os imóveis do Estado, que há imóveis do Estado em Lisboa, há também noutros sítios, pode haver outras decisões, e que eu acho que não... Eu acho que com a venda dos imóveis para se fazerem mais hotéis ou mais condomínios de luxo ou alojamento local, os preços da habitação vão continuar a subir e não há receita do Estado que depois consiga comprar as residências que precisamos. É que o Estado, quando alimenta a especulação imobiliária, fica sempre a perder se depois quiser responder pelo direito à habitação, porque está tudo cada vez mais caro e, portanto, o orçamento nunca chega para responder às necessidades das pessoas. O que foi feito há bocado, nomeadamente da pressão dos Estados Unidos, nós vemos uma grande viragem política na América do Sul, países que eram antigamente sociais-democratas a caminhar para a direita ou para a extrema-direita, e alegadamente, vemos agora o Chile já, mas alegadamente também as Honduras, com pressão dos Estados Unidos, alegadamente, não sabemos, e para além disso, também vemos uma extensão da política, da geopolítica dos Estados Unidos, feita através da oligarquia tecnológica. Muitas coisas estão a acontecer, vemos alguns países tomarem uma ação mais forte no que toca à regularização e pôr, por exemplo, entraves a certas idades ao acesso às redes sociais. Qual é a tua perspectiva enquanto Presidente relativamente não só à pressão dos Estados Unidos pela parte dos privados, pela parte das grandes tecnológicas e também a parte da regularização e o que é que nós podemos fazer do ponto de vista de acesso às redes sociais e combater os algoritmos? Se me permites, a tua pergunta é sobretudo sobre do ponto de vista digital e dos algoritmos, mas eu queria responder a outra pressuposto da tua pergunta. Eu não acho que os Estados Unidos estejam a fazer de uma forma que deixe margem para dúvidas. E não é só na manipulação de conteúdos. Repare, quando fez as eleições da Argentina, Donald Trump disse: a Argentina precisa de um empréstimo. Se o Milei ganhar, tem um empréstimo. Se o Milei não ganhar, não tem. Quer dizer, não é alegadamente, não foi pelas redes sociais, foi à vista de todos. Não é? Isto só para falar de um exemplo eleitoral, e há muitos, ou seja, podemos ver isso. E eu acho que isto é importante, porquê? Porque eu acho que nós não estamos a levar a sério o que está a acontecer, às vezes. Ou seja, ou achamos que ainda estamos noutra fase, e nós estamos numa fase mesmo muito explícita desta violência, desta chantagem, e é bom percebermos que ela existe, porque temos que lidar com ela, não é? Ou seja, não é de uma forma derrotista que eu vejo, mas é porque se achamos que ainda é implícito o que é explícito, se calhar quando percebermos já vai tarde demais. Acho que temos que ver bem o que está a acontecer. Depois, eu acho que é fundamental a regulação, a transparência do algoritmo. Acho que há coisas que se podem exigir. Reparem, nós somos capazes de regular os medicamentos em toda a União Europeia. Marisa Matias, aliás, foi autora de uma diretiva contra os medicamentos falsificados. Nós temos garantia dos medicamentos. Porreiro. Agora estamos a trabalhar noutras coisas. E não somos capazes de regular, do ponto de vista digital, o que consumimos. Porquê? Porquê? Porque não queremos. Porque não queremos. É uma questão de decisão do poder político.
Muitas vezes vem um fantasma que é, se nós regulamos o que passa, vem aí um estado de vigilância sobre nós, indivíduos. Mas isso não é verdade. Nós não andamos a vigiar que comprimidos é que os indivíduos consomem para termos regras sobre o sistema farmacêutico e sobre os medicamentos que são vendidos. Eu não tenho que andar a vigiar os conteúdos das pessoas para ter regras sobre os algoritmos. E, portanto, nós precisamos desarmadilhar as falsas questões para começarmos a regular. Ainda por cima em áreas que têm, objetivamente, um enorme impacto na saúde, na economia, na democracia, na segurança das pessoas. E, portanto, isso tem de ser regulado. E a União Europeia faz recomendações. Nós recomendamos a uns oligarcas poderosos que estão a usar o seu poder para manipular opiniões públicas e garantir vitórias eleitorais que querem, recomendamos que eles sejam democratas e achamos que vai resultar. Eu tenho dúvidas, porque eles já nos disseram claramente que a democracia não é uma coisa com que estejam preocupados. Nós estamos a pedir a quem semeia o ódio todos os dias para, por favor, achar que os direitos humanos são uma coisa importante. Eles já disseram que não querem saber disso. E, portanto, tem de haver imposição de regras. Pronto, não é pedir favores. É absurdo. É uma conversa absurda. É preciso exigir regras, transparência do algoritmo. E que mais não seja, é preciso combater o crime. Porque por crime aparecer numa rede social não é menos crime. Quando são divulgadas imagens sem consentimento, que são um abuso claro, explícito e uma violência contra as mulheres em grupos, eu não preciso estar a vigiar cada pessoa para mandar aquilo abaixo. Porque se um crime for cometido aqui, ou seja, se este espaço for utilizado para partilhar essas coisas, isto é fechado. E não quer dizer que tenha andado o inspetor da PJ atrás de cada um de nós, mas viu o que estava aqui a acontecer e acabou. E isso tem de ser feito. Ponto. É o normal. É o normal. O Estado não pode servir só para defender a propriedade privada dos muito ricos. E no resto, tudo o que está na lei já não interessa. E esse tem de ser, acho eu, tem de ser a nossa luta, que seja brasileira a sério. Chama-se Estado de Direito Democrático. E tem de impor regras. O meu presidente não as faz, bem sei, mas pode pelo menos não achar que isto é normal. Boa noite, obrigado por estares aqui e obrigado a todos por estarmos aqui a ouvir-te. Eu vou fazer uma pergunta, mas como cheguei atrasado, se já tiverem feito esta pergunta, eu calmo ou invento-me rapidamente. Uma ou outra. Pronto. Não, a minha pergunta é esta. Temos uma candidata a presidente, se calhar serás a primeira mulher presidente da República Portuguesa. O que é que isso significa e o que é que isso pode mudar? Em si só, eu acho que é em si só. Como é que tu vês essa mudança? Eu durante muito tempo, quando faziam perguntas destas sobre a participação das mulheres, assim, eu costumava dizer, é uma questão de democracia, o mundo é feito de homens e mulheres e precisamos de dar o sinal ao mundo que homens e mulheres exercem todos os cargos, porque isso é o sinal de democracia e de igualdade. Até que houve uma feminista que me corrigiu com toda a razão e disse-me que isso não é verdade. Que as mulheres transportam histórias de vida diferentes também. Claro que as mulheres são diferentes umas das outras e acreditam em coisas diferentes, como os homens. É normal. Não estou com isto a dizer que as mulheres são todas. Mas há uma mundividência que as mulheres, por serem fruto de uma sociedade patriarcal, trazem, como os homens trazem uma diferente. Essa feminista dizia-me assim, nós quando olhamos para um horário de trabalho e para uma semana, pensamos a que horas é que se vai fazer a sopa. Isso é importante. É importante que na política haja mais gente que perceba que nós somos uma comunidade que se tem que cuidar uns aos outros. Eu não acho bem que o cuidado seja uma tarefa das mulheres. Acho que é uma tarefa da comunidade, de todos nós, que deve ser solidária, bem distribuída. Mas se ainda não é pensado na política ter mais mulheres a ter voz, faz com que esta dimensão também esteja mais presente. E por isso eu acho que por si só é importante, mas eu também agora já aprendi, diria de antes só isso, já aprendi que também há outra parte que conta muito. Boa tarde a todas e a todos. Eu neste momento estou a tirar uma segunda licenciatura
E na minha turma há muitas pessoas jovens, ou seja, pessoas com 19 anos, com 20 anos. E eu sinto que existe um enorme sentimento de apatia e resignação em relação que as pessoas jovens têm em relação ao estado da política no nosso país e ao estado da nossa sociedade. E eu acho que as pessoas conseguem ver os problemas, só que sentem que não têm qualquer maneira, sentem que nem vale a pena tentar porque não existe nenhuma maneira de que elas possam mudar as coisas. E eu queria perguntar como é que é possível nós motivarmos as pessoas mais jovens a quererem se envolver na política, a quererem se juntar a estes movimentos. É isso. Quando nos anos 80 a Maria de Lourdes Pinto da Silva fez a sua campanha presidencial, da qual eu não me lembro, porque tenho uma certa idade, mas ainda era miúda, mas fui lendo sobre isso. Falava muito da questão da democracia participada, já vendo os perigos de depois de uma altura em que em Portugal as questões de como nos organizávamos eram questões de todos, não é? Com muita sindicalização, muita capacidade de ter comissões, associações, cooperativas, etc., se perdia essa participação. E eu acho que essa perda de participação, de experiência de participação, de experiência de que as pessoas se organizam no seu sítio e decidem, é um problema, porque a democracia começa a parecer uma coisa abstrata, formal, um ritual, que é vazio da nossa força. Claro que isso não é só porque as pessoas desistiram de fazer as coisas, é também porque as leis foram conformando um espaço cada vez mais pequeno para as pessoas poderem decidir. A forma, por exemplo, para falarmos de escola, a forma, por exemplo, como as escolas foram tendo cada vez menos espaço para a decisão democrática sobre a própria vida da escola, fez esse percurso. E nós chegámos a um momento em que as associações de estudantes no secundário normalmente são escolhas entre a agência de viagens para a viagem de finalistas e as eleições para as associações académicas às vezes têm mais a ver com os patrocínios para as festas académicas do que o debate do que é a vida da associação académica. E, portanto, ou seja, ao mesmo tempo que havia menos espaços de decisão na escola para os estudantes sobre a sua própria escola, também houve uma mercantilização dos espaços próprios de encontro da escola. Eu acho que nós precisamos e eu estou a falar da escola, podia falar outra coisa, mas eu acho que a escola é um belíssimo exemplo. Na escola juntam-se pessoas de caminhos diversos, com experiências familiares diversas portanto, quebra a bolha, não é? Só quer não, quebra a bolha do algoritmo quando nos encontramos no espaço da escola, porque vimos de bolhas diferentes. E eu acho que tentar recuperar essa participação democrática, das pessoas se reunirem em torno do que lhes diz, do espaço onde estão, para decidir o que querem fazer, é muito importante. Eu acho que uma prioridade de uma Presidente da República devia mesmo ser a escola e a participação democrática na escola. Porque quando as pessoas percebem que quando se juntam e têm uma ideia, conseguem mudar qualquer coisa ou decidir qualquer coisa sobre o seu futuro, percebem que também o podem fazer em coisas mais vastas do que a organização do espaço da escola. Mas eu acho que aí há uma aprendizagem muito real da democracia que tem de ser reativada. Uma questão mais internacional. Temos ouvido alguns personagens a nível internacional falar da perspectiva de potencialmente estarmos entre o espaço entre a paz e a guerra com a Rússia, relativamente à perspectiva de termos que nos preparar eventualmente para uma situação de guerra, e há alguns esforços ou imaginações de que temos que investir no rearmamento da Europa, em particular em resultado da posição que os Estados Unidos parecem estar a tomar neste momento. Qual é que é a sua perspectiva relativamente a esta questão do rearmamento da Europa, do reativamento da indústria de guerra? Muito obrigada. O investimento em armamento da Europa neste momento parece um bocadinho uma galinha sem cabeça a correr de um lado para o outro. Porque se não há uma estratégia, o que é que estamos a fazer?
Estamos a comprar as armas que a indústria do armamento alemã e francesa quer vender? Nós em Portugal houve uma altura que comprámos 2 submarinos por 1.000 milhões de euros, houve um condenado por corrupção na Alemanha, mas não houve nenhum condenado em Portugal. E agora vamos comprar mais de 5.000 milhões de euros em armas sem concurso público. Isto vai nos dar segurança? Alguém acredita nisso? A Europa tem investido muito. Resta saber se a estratégia da Europa tem sido certeira. Quantas vezes é que nós temos que ter capacidade para destruir o mundo para nos sentirmos seguros? Nós já temos bastante capacidade para destruir o mundo várias vezes. E não nos estamos a sentir mais seguros. Portanto, se calhar o problema não é quantas mais armas nós temos, é quanto mais estratégia nós temos para a paz, quanto mais cooperação temos. Eu não tenho nenhuma ingenuidade face aos desejos da Rússia sobre a Ucrânia. E acredito muito que a Ucrânia tem direito à sua autodeterminação e à sua soberania. E acredito que tem o direito à resistência. E que o seu direito à resistência deve ser apoiado. Não acredito nada em escolher o direito à autodeterminação dos povos conforme gosto ou não gosto dos governos desses povos. Acho mau critério. Acho um péssimo critério. E devo dizer que estive na Ucrânia a reunir com forças que, aliás, estão na oposição a Zelensky e que estão a combater a invasão russa, porque, como explicou um dos sindicalistas com que reuni, nós queremos combater a oligarquia da Ucrânia, mas seguramente não é com a oligarquia russa cá em cima que ficamos melhor. E, portanto, tudo isso é verdade. Dito isto, há uma enorme irresponsabilidade quando está em cima da mesa agora a neutralidade da Ucrânia, ou seja, a Ucrânia não entrar na NATO, como uma solução de uma paz, de negociação de paz, depois de se ter imposto à Ucrânia tantos anos de guerra, de perda de vidas e de perda de território. E eu pergunto-me porque é que a União Europeia não teve a capacidade de pôr isso em cima da mesa, em vez de ter sido estado em silêncio sobre isso o tempo todo, numa altura em que a Ucrânia estava muito melhor, tanto do ponto de vista da sua economia como do ponto de vista do seu território. Dá mesmo a ideia de que se empurrou a Ucrânia para a guerra, que se ganhou muito dinheiro com a guerra e que agora a Ucrânia está a ser abandonada. E que no caminho nunca houve uma estratégia para negociar a paz. Isso é um erro. Eu acho que nós precisamos muito mais dessa estratégia do que continuar a correr sem saber para onde e a acumular armas para destruir mais vezes o mundo que não nos servem para nada nem nos têm trazido nenhuma segurança. Embora muitos não queremos acreditar, como a Catarina diz, é óbvio o que se está a passar, que a extrema-direita está a crescer, que o apoio do Trump é claro e que ele diz isto por escrito, por exemplo, na missão de segurança, tudo é claro. E então acreditamos que aquele que quer apoiar essa mudança na Europa também. Então acho que faz sentido acreditarmos que essa mudança vai chegar e vai ser cada vez mais forte aqui. Qual é que é a posição de uma presidente claramente de esquerda e de um partido que, por muitos partidos de direita, não é levado a sério, é visto como o partido da Palestina e das causas, e como é que qual é que para a Catarina deve ser a postura dessa presidente para chegar a esse lado gigante da nossa população, mas também aos próprios ministros do futuro e do presente e acredita que é possível. Eu penso muito no Marcelo e no Marcelo com a Costa, este romance à direita e à esquerda, e não sei se seria possível algo assim, mas queria perceber o que é que acha que deveria ser a sua postura e se é possível essa postura. Eu acho que o presidente Marcelo Rebelo de Sousa entrou vezes demais no jogo partidário e no jogo aritmético do Parlamento e de taticismo. Em algumas vezes também foi importante a sua presença a falar de coisas reais, a defender populações mais vulneráveis de ataques, de ódio, e deu a cara, é verdade. Não foram muitas, mas fez, e quando fez foi importante, e eu assinalo isso sempre. Porque há quem tenha sido cobarde sempre. E, portanto, é preciso assinalar quem não é. Nestas coisas é preciso saber isso. Mas a verdade é que a sua posição e o seu entendimento com o governo teve sempre muito mais a ver com querer fazer parte desse jogo partidário, E eu acho que esse não é o papel de uma Presidente da República. Acho também que há muito a tentação de
acharmos que está tudo perdido. Ou seja, como está a crescer a extrema-direita em todo lado, nós então não temos nada a fazer porque é tudo avassalador. É um bocadinho como uma cozinha quando está muito desarrumada. A pessoa pensa, e agora? Quer dizer, isto está horrível. A pessoa tem que começar pelo princípio, sei lá, meter a louça na máquina, começar a pôr o lixo e começa a arrumar. E nós estamos a precisar de fazer isso. Está complicado? Está. Vamos enganar-nos sobre as dificuldades do tempo? Não. Mas vamos ficar quietos aqui em Portugal das lutas que podemos fazer por causa do medo que temos do avanço em todo o mundo. Imaginem que toda a gente faz a mesma coisa. Ficamos todos com medo uns dos outros, todos paralisados. Nós não podemos fazer a luta do povo americano, que terá de ser feito do povo norte-americano ou dos povos do sul da América, que farão a sua luta, mas nós podemos fazer a nossa parte. E podemos fazê-la também em solidariedade. E a nossa parte é não acharmos que é impossível falarmos das coisas que são importantes. Se calhar às vezes temos que aprender a falar de outra maneira. Se calhar às vezes temos de aprender novas formas de quebrar frases que já são tão batidas ou expressões que já são tão batidas que parece que perderam significado. E encontrarmos novas formas de falar com as pessoas, de chegar às pessoas sobre isso. Eu por exemplo, eu estive há pouco num debate com alunos do Instituto Superior Técnico. Eu falei de contratação coletiva, mas eu garanto-vos que eu até lá chegar tentei explicar bem o que é que estava a dizer. Não é por eu achar que têm menos capacidade de perceberem, mas é que eu sei que aquela geração não discute isso, e se eu uso só a expressão é vazia de sentido para as vidas. Nós precisamos de compreender o que é que está vazio de sentido e dar-lhe sentidos e não acharmos que temos razão e que os outros são todos estúpidos quando não percebem o que nós estamos a dizer. Não há nenhuma espécie de autoridade moral da esquerda, ou seja o que for. Temos que ir à luta e falar com as pessoas. E querer disputar as suas ideias, querer ir à luta das ideias, isso é importantíssimo. Eu acho que as mulheres feministas aprenderam um bocadinho isso. E nós temos que usar essa experiência para o resto. Nós aprendemos a falar umas com as outras sobre aquelas formas de opressão e de violência cotidiana que às vezes nos enredam e que não sabíamos sair. Eu sinto que nas gerações mais jovens há gente que é capaz de ler os sinais muito mais cedo e de conversar, e termos conversas que são complicadas e que antes não se tinham. Porquê é que não podemos ter isso sobre o resto? Porquê é que, por exemplo, os homens não podem começar a conversar uns com os outros sem ser sobre futebol? Quando estão sozinhos, não é para toda a gente ouvir lá dentro, mas quando estão em conversas, não podem conversar sobre a forma como se entendem ou não entendem, como se propaga ideias de violência, ideias agressivas todos os dias. Aquilo que nós vamos aprendendo na construção de igualdade, nós temos que nos reinventar para as várias esferas da nossa vida. E é assim que se combate a política do ódio. Eu não acho que haja uma receita, estamos todos a tentar aprender. Mas sei que desistir não é um caminho. Achar que basta insistir na mesma tecla também não é. Mas sabermos quebrar as bolhas em que ficamos fechados e que são todas muito complicadas e começar a lançar as conversas, isso é possível. E sei porque a experiência do ódio, enquanto multidão, digital ou presencial, é diferente da convivência cotidiana numa comunidade. Há muita gente que é capaz de dizer as coisas mais inarráveis contra um estrangeiro, mas que não é capaz de ter essa relação com o vizinho do lado que é dono da mercearia. E se isso é verdade, há aí alguma coisa por onde começarmos a trabalhar. Se o mundo fosse como nos é vendido nas redes digitais e até na comunicação social, eu não conseguia sair a casa. Eu ando metro sozinho, na boa. Há no mundo empatia, há no mundo capacidade das pessoas conversarem, vontade das pessoas conversarem. Nós temos que reinventar isso. E é verdade que nós não vamos conseguir, não é aqui que nós vamos fazer a disputa dos Estados Unidos, mas vamos fazer a nossa. Vamos fazer a nossa e vamos aprender com as disputas uns dos outros, e quando há uma disputa boa noutro sítio, a gente percebe o que é que pode ser engraçado, o que é que pode ser importante aqui também para as nossas discussões. Mas isso é muito importante, porque a extrema-direita, este liberalismo, capitalismo extremo, selvagem, joga muito com a ideia de que é imbatível. Cada aquela ideia de fazem muito barulho para nós ficarmos sem conseguirmos reagir. É sempre tudo muito tremendo para nós ficarmos quietos e não reagirmos. E a nossa resposta tem de ser reagir.
e encontrar cada fresta que a gente tem para reagir. Como naquela canção do Leonard Cohen, há sempre uma fresta por onde entra a luz. A gente só tem que a descobrir. Estava a ouvir o que estava a dizer e pronto. Acho que estou aqui porque acredito em si, em primeiro lugar, e acredito no que estava a dizer. E acho que pronto, é boa a iniciativa que está a ter. E pronto, acho que as pessoas estão malucas aqui em Portugal, sinceramente. É que estamos aqui, estamos quase a entrar em guerra por nada, né? Eu acho que não existe aqui ameaça nenhuma. Não existe nenhum tipo de ameaça contra Portugal ou contra os países europeus, sinceramente. E acho que pronto, o que se tem visto é o contrário, né? Tem-se visto ali a zona aquela zona da Ucrânia, aquilo era tudo russo. Era tudo Ucrânia, Moldávia, Bulgária. E pronto, acho que está a haver muita mentira que está a ser passada às pessoas. Basta irmos aos bairros sociais e vermos pronto, a questão da lei laboral, né? Como disse, e eu concordo com tudo o que está a dizer. Portanto, acho que é mesmo... As pessoas têm que começar mesmo a acordar, porque isto é muito mau. Não podemos estar aqui em guerra. O que é que se passa? Temos mesmo que conversar, como estava a dizer. Há uma... Acho que nós temos... Eu não estou a dizer que as coisas são fáceis ou são pouco graves. Nós temos que ter a capacidade de olhar e de percebermos o que é absurdo. Reparem que Donald Trump faz um documento de estratégia dos Estados Unidos. Uma observação sobre a Europa, em que a Europa está em risco porque está a perder o que é. No fundo, ele está a falar da teoria da grande substituição, não é? Ou seja, a ideia de estamos a ser substituídos. E quem está a dizer isto é um descendente de alemães e escoceses a viver nos Estados Unidos da América. Por que tem que nos fazer rir? Nós temos que perceber que isto é absurdo. Há um descendente de alemães e escoceses preocupados com a imigração, que vive nos Estados Unidos, vive na América, preocupado com a imigração na Europa. E nós temos que perceber que isto é absurdo. Claro que o discurso é poderoso, mas se nós aceitamos o discurso sem nunca o desmontar, estamos a aceitar o absurdo. Quer dizer, não podemos aceitar. E a esquerda não pode ficar simplesmente com pena de si própria. Tem de ir à luta. Não é ficarmos sossegados no nosso cantinho a dizer isto está muito mal. Isto está muito mal. Eu estou mesmo a ver que isto está muito mal. Isto é terrível, porque isto ataca aos direitos humanos, isto ataca aos direitos de trabalho. Que horror, que isto é terrível. Isso não interessa, a gente já sabe. O que conta são as estratégias para reagir. O que conta é ter estratégias para reagir. Não é estratégias para nos consolarmos no medo do futuro. Não há nenhum consolo no medo do futuro. Só há consolo em nos juntarmos e encontrarmos estratégias para ir à luta. E é preciso desmontar os raciocínios absurdos, é preciso quebrar as bolhas, é preciso ir ao encontro dos outros e é preciso não desistirmos de lutas fundamentais ou de conversas difíceis porque agora não dá jeito. Porque cada vez que recuamos um passo, forçam-nos para trás 3 ou 4. Eu não recuo nenhum. Um comentário e uma pergunta talvez difícil. Um comentário, muito obrigado pela conversa. Eu creio que sou, de alguma forma, tenho uma perspectiva relativamente distante relativamente às várias conversas e apraz-me dizer que foi uma conversa particularmente interessante esta e, portanto, muito obrigado por ela. E a minha pergunta difícil tem a ver com o momento que nós vivemos. Nós estamos a um mês das eleições e todos os dias estamos a ser bombardeados com diferentes tipos de comentários, sondagens que nos apontam caminhos. Eu gostaria de perguntar à Catarina o que é que tem a dizer relativamente à utilidade do voto no dia 18 de janeiro. Há uma tentação de dizer que o que interessa no voto é uma espécie de disputa do mal menor que possa passar à segunda volta. E eu até percebo, não estou a dizer que não compreendo a racionalidade disto, claro que compreendo. Qual é o problema?
é que nós vivemos num momento em que, se continuamos com o taticismo do mal menor, o mal maior vai continuar a crescer. E é por isso que eu acho que é preciso perspectivas de esquerda a sério a disputar estas eleições. Porque estão a fazer o combate. A política e o combate eleitoral o que ela faz, o que é a democracia mesmo, é um combate das ideias na sociedade. É um combate por maiorias sociais. E a esquerda, na Europa, tem vindo a desistir desse combate das ideias e de combate por maiorias sociais em nome de um taticismo de mal menor que só está a fazer o mal maior crescer. E eu não sei o caminho que nós temos de seguir, mas sei que esse não tem funcionado. E, portanto, proponho outro. Proponho que sejamos capazes de experimentar outra coisa. Que não é uma escolha do mal menor, que é mais uma escolha desistente e que tem-se provado incapaz, mas o de testar a força das ideias que possa mudar os termos do debate em Portugal. E que possa dar força à ideia de esquerda. De esquerda. Às vezes há quem já não saiba o que é a esquerda. A esquerda é esta ideia que o trabalho cria a riqueza e, portanto, tem de estar no centro daquilo que fazemos e que é a solidariedade que faz de nós gente, com Estado Social, com comunidade. São coisas simples, mas são as fundamentais. E eu acho que nós precisamos de ganhar esse combate das ideias. E estamos a perdê-lo cada vez que achamos que a nossa única escolha é entre o mal menor. E por isso a minha perspectiva para estas eleições é combater determinantemente essa batalha pelas ideias, convencida que os resultados melhores do combate das ideias podem permitir um país melhor, que não se constrói de um dia para o outro, mas vai-se construir. Talvez um pouco no seguimento desta pergunta e dessa resposta, eu gostaria de te perguntar sobre uma palavra-chave que está na tua campanha, que é o contigo. E também pegando um pouco num ponto que tu referiste sobre a democracia participativa, gostaria que tu desconstruísses um pouco esta palavra do contigo no que é que pode ser a tua influência, não é? Como presidente nas populações, especialmente na emancipação das mulheres e a consolidação da sua segurança neste país. O que é que para ti é o contigo desta campanha? Se tem a ver com a participação, se tem a ver com camaradagem, qual é a tua perspectiva, qual é o recheio que tu trazes a esta palavra que eu acho tão importante e tão única? Muito obrigado. Os slogans das campanhas eleitorais são sempre claramente limitados, não é? Não só tem questões até de imagem gráfica, não é? Não faz justamente. Mas há para mim significado do contigo, outras pessoas podem ler de outra forma e é normal. Eu acho que é contigo porque a forma como eu vejo a democracia é de uma democracia entre iguais, em que nós construímos juntos respostas. E sendo o cargo da Presidente da República um cargo pessoal, eu acho que a Presidência da República tem sentido quando é construída numa ideia de coletivo, uma ideia de contigo, que cada pessoa a constrói. Mas também contigo por causa do que falávamos há pouco. Nós vivemos num momento muito difícil de percebermos o que é que à esquerda fazemos, como é que nos reorganizamos, como é que temos força, como é que ganhamos força. E quem disser que sabe tudo como vai ser ou como deve ser, não está a dizer a verdade. Está só a ser arrogante ou a ser ignorante. Bem, nenhuma das duas é uma boa ideia. Nós vamos ter que, conjuntamente, pensar este nosso momento e como fazemos. E o contigo é também este caminho que temos de fazer em conjunto para pensar e reinventar o momento que estamos a viver, a política, o que estamos a viver. Para mim, este processo em que estamos todos aqui nesta sala, seguramente, mesmo que tenhamos ideias diferentes sobre outras coisas, sei que aqui está quem está preocupado, quem está a pensar nisto, nós temos de pensar de formas diferentes e essa reflexão que é feita em conjunto, que é feita com cada um é para mim muito importante. Eu tenho ouvido as suas intervenções e dos outros candidatos presidenciais. Aquilo que eu lhe vou dizer assim não é só referente a si, mas a todos os outros. É que, embora eu concorde com aquilo que você diz, acho que, como é que é de explicar isto? Você não pode fazer nada nem eles. Quer dizer, acho que os candidatos presidenciais estão a dar demasiadas, embora boas opiniões, no seu caso, mas
estas questões não competem ao Presidente da República, percebe? É o Governo e a Assembleia da República. Eu acho que a campanha presidencial está-se a tornar quase uma campanha para eleger um Governo, porque estas questões mais concretas, que depois, as ideias que defendeu com quais eu estou de acordo, você depois lá não pode fazer nada, nem você nem eles. Então, isto seria, virando então, isto para o outro lado, defende uma presidência da República um regime mais presidencialista, é isso? Não, de maneira nenhuma. Gosto muito da Constituição como está. Eu acho que o Presidente Marcelo Rebelo de Sousa teve interferência demais na política governamental e no cenário político-partidário. Mas eu acho que nós não devemos eleger Presidentes da República que não sabemos o que é que pensam. Ou o que é que vão fazer em momentos fundamentais. É importante saber o que é que se pensa sobre a guerra e a paz, como é importante saber o que é que se pensa sobre o trabalho ou sobre o Estado Social. Podem mandar para o Tribunal Constitucional, podem votar e podem falar. Eu acho que não estava cá na sala quando eu disse isto há pouco, eu vou repetir porque eu acho que isso é importante. Morreram 5 pescadores indonésios em barcos portugueses, em águas portuguesas, a trabalhar como trabalham os trabalhadores pescadores portugueses. Se fossem 5 pescadores portugueses, nós estávamos a acompanhar o que estava a acontecer a cada minuto e toda a gente tinha falado. Se eu for Presidente da República, quando um trabalhador morrer assim em Portugal, eu vou falar, seja ele indonésio, seja ele português. Isso faz a diferença na definição do país que somos. Faz a definição no país que somos se um Presidente da República, em vez de começar a dizer se o pacote laboral é aprovado com o Chega ou com o PS ou isto ou aquilo, disser o que está a ser proposto pelo Governo significa que quem nunca teve um contrato permanente pode ficar sempre a prazo. Isto é ou não um problema para a configuração do próprio regime democrático e, portanto, o equilíbrio de poderes na nossa democracia que vai afetar todas as gerações a partir de uma determinada altura. Um Presidente da República pode colocar os temas e a forma como coloca os temas, a forma como é capaz de abordar a política, muda o debate. Eu acho que foi importante Mário Soares ter falado sobre a habitação. Eu acho que foi importante Jorge Sampaio ter falado sobre a coesão territorial. Eu acho que foi um erro Marcelo Rebelo de Sousa ter dissolvido o Parlamento como se os orçamentos de Estado fossem moções de censura. São formas de intervenção diferentes. Acho que foi importante que Jorge Sampaio tenha recusado o envio de tropas para o Iraque com base numa mentira. Acho que há poder do Presidente. E acho que quem se esconde sob. Eu às vezes também não gosto de termos em que as perguntas me são feitas, dito isto também. Não vou estar a defender os termos do debate da campanha presidencial, que são, aliás, relativamente pouco definidos pelos próprios candidatos. Mas sinto que às vezes quem se esconde sobre a ideia de que o Presidente da República não tem poder sobre isso, está a esconder o que defende. E isso é um problema. Porque o Presidente da República pode não legislar nem governar, mas em momentos-chave vai ter que tomar decisão. E claro que eu acho que deve cumprir escrupulosamente o equilíbrio de poderes e a solidariedade institucional, tal como definida na Constituição da República Portuguesa. Mas saber o que acredita quem é Presidente da República é importante. O Presidente da República não é um mordomo. Na democracia temos de saber em que é que as pessoas acreditam. Para mim é importante saber se há um Presidente da República que acha que uma criança pode nascer em Portugal, crescer em Portugal, fazer o primeiro ciclo todo em Portugal e não ter a nacionalidade portuguesa, se isto é normal. Eu quero saber se um Presidente da República acha isto normal ou não acha. Eu não acho. Eu não acho. Acho que uma criança que nasce em Portugal, que vive em Portugal, que estuda em Portugal, é portuguesa. E eu acho que é importante que se saiba o que é que pensa um Presidente da República sobre isto. Isto é determinante do que é o nosso Estado de Direito Democrático. E em momentos-chave, o Presidente da República é chamado a interferir e é preciso saber o que é que ele vai dizer. Ou ela. Bem, obrigado a todos por terem vindo. Acho que isto é um bom ponto para acabar a nossa conversa. E obrigado especialmente à Catarina. Muito obrigada a todos.